te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Oi pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo com o nosso estudo sobre a igreja primitiva, hoje falaremos das perseguições e da Domus Ecclesia. Já vimos que a partir do ano 90 e no início do segundo século, o cristianismo passa a ser considerado uma religião autônoma, independente do judaísmo, não mais como era considerado uma seita, um ramo do judaísmo. Os cristãos eram expulsos da sinagoga e, consequentemente, perdiam aquela tolerância que havia por parte do Império Romano, como se o cristianismo realmente fosse apenas uma corrente judaica, mais uma corrente judaica. Isto traz sérias consequências para os primeiros cristãos, que agora passam, de um lado, a ser odiados pelos judeus e, de outro lado, também odiados e perseguidos pelo Império Romano. Da parte dos romanos, os cristãos são acusados de ateísmo. Ateísmo em relação aos deuses pagãos de Roma. Eram acusados de iniquidade e mau comportamento. Eram acusados de anarquismo. Eram também acusados de antropofagia. O que é antropofagia? Alimentar-se, comer carne humana. Claro que eles desconheciam e interpretavam de modo diferente, porque os cristãos comiam, bebiam a carne e o sangue de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, que eles nem imaginavam o que era. Eram acusados de incesto e de orgia nos seus cultos, nas suas reuniões. Isto porque também ouviam dizer que os cristãos se saudavam entre si, se abraçavam, existia o beijo da paz. Então isto era deturpado. Como é que pode um pai estar abraçando e beijando a própria filha? Ou o filho abraçando, beijando a mãe? Para eles isto era um escândalo, era orgia. Eram acusados de deslealdade ao imperador, de traição, de não reconhecimento à pessoa, à autoridade do imperador, porque os cristãos se recusavam a dobrar-se, curvar-se e prestar honras divinas ao imperador. A perseguição do Império Romano contra os cristãos perdurou mais ou menos 250 anos de forma intercalada, intermitente, alternando períodos de maior intensidade, períodos de menor intensidade, períodos de paz até. Isto vai desde Nero até o Édito de Milão, no ano 313, quando então os imperadores Licínio e Constantino legalizaram a religião cristã. A primeira perseguição ocorreu sob Nero, no tempo do imperador Nero, quando se atribuiu aos cristãos a culpa pelo incêndio de Roma, que pesava exatamente sobre o imperador, sobre Nero. O historiador Tácito escreve assim: para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados
e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Tácito também descreve os castigos que foram impostos aos cristãos nesse tempo, o tempo de Nero, do incêndio de Roma. Ele diz assim: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas também por ódio contra a raça humana. Seria crime contra a humanidade. E em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de animais selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Vejam bem a gravidade, a crueldade perpetrada contra os primeiros cristãos. Outro período muito difícil foi no tempo de Décio e Valeriano, ano 250 da nossa era, da era cristã. Os cristãos eram obrigados a oferecer sacrifícios aos deuses, por lei, por ordem do imperador. E deveriam também cultuar o imperador. A única exceção era para os judeus. Os judeus conservavam aquela tolerância religiosa. Um grande número de cristãos foram executados ou morreram na prisão. Esta perseguição seguiu-se por um tempo de aproximadamente uns 10 anos, até Galiano, no ano 260, revogou aquelas leis da perseguição. Então, segue um tempo de paz na igreja. Houve 40 anos de paz na igreja, onde a igreja cresceu, se desenvolveu muito, construiu templos, catedrais enormes. De 303 a 313, portanto, mais 10 anos, vem a maior de todas as perseguições, chamada a Grande Perseguição de Diocleciano, em que novamente se exigia o culto aos deuses pagãos, o culto ao imperador, ordenava-se a destruição de igrejas, o confisco de livros cristãos, a demissão de soldados cristãos que serviam ao exército romano, a demissão de servidores do governo e a prisão do clero, apenas por causa do nome cristão. Os cristãos eram perseguidos, presos, e quando levados a julgamento, não lhes era dada nenhuma oportunidade de defesa. Isto nós encontramos relatado por Tertuliano na sua obra de apologética. Os cristãos eram apenas perguntados, interrogados 3 vezes. Você é cristão ou não? Se respondesse que não, estava tudo certo, já estava absolvido. Mas se respondesse sim, estava automaticamente condenado sem defesa e sem saber qual que era o crime cometido. Apenas pelo nome de cristão. Odiavam os cristãos. Então bastava professar que era cristão, era o suficiente para estar condenado às feras,
a fogueira e a cruz. É certo que durante estes períodos de graves perseguições, muitos fraquejavam na fé e acabavam cedendo, sacrificando aos deuses romanos e prestando honras e culto ao imperador romano. É evidente que houve apostasia e muitos negaram a fé. Não é de hoje, sempre houve os fogos de palha, que quando o calo aperta, salta fora. Não foi diferente naqueles tempos com os nossos primeiros irmãos no cristianismo. Plínio, governador da Bitínia, chamado Plínio o Moço, em uma carta escreve ao imperador Trajano: os que negaram ser cristãos, considerei-os merecedores de absolvição. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações vossa imagem, colocada junto das estátuas dos deuses. E detalhe, amaldiçoaram a Cristo. Olha o que chegavam a ser obrigados a ter que fazer para preservar a vida. Coisa que um genuíno cristão jamais aceitaria fazer. Outros começaram declarando-se cristãos e logo negaram, declarando ter professado esta religião por algum tempo, mas que já haviam renunciado há 3 ou mais anos. E Plínio reforça mais uma vez: todos veneraram a vossa imagem e as estátuas dos deuses, amaldiçoando a Cristo. Apostasia da fé. Mas é inegável, porém, que muitos entregaram-se ao martírio e deram a vida pela fé. Os cristãos no Coliseu morriam cantando. Quanto mais eram perseguidos, o cristianismo mais crescia, mais desabrochava na plena Roma, no centro do império. A conversão ao cristianismo muitas vezes acarretava problemas para o convertido. Acarretava um problema social, acarretava desemprego, por conta de que a moral cristã proibia determinadas profissões que eram comuns na época. Por exemplo, eram condenadas profissões ligadas à magia, à astrologia, ao circo romano, que era comum, aos jogos, aos gladiadores, as profissões do teatro, dos palcos, da dança, a arte, comédias, os comediantes. Tudo isto era proibido, porque entendia-se que aqueles locais, aqueles lugares, eram ambientes impróprios para um cristão. Era um ambiente com muita promiscuidade, com muita homossexualidade, e não eram aconselhados aos cristãos. Como resolvia isso? Como se fazia, então, essa questão social que surgia? Qual a solução? Os cristãos que tinham mais condição econômica, que tinham melhores posses, que eram mais abastados, que havia muitos comerciantes que tinham condição de vida melhor, apoiavam aqueles mais pobres, que de fato eram maioria, e davam a eles a preferência para serem
contratados no emprego, para serem contratados para prestar serviço. Então havia esta solidariedade entre os primeiros cristãos, daqueles que tinham melhores condições, ajudando aos que não tinham tantas condições. É neste contexto, meus irmãos, no contexto das comunidades primitivas, das perseguições, é que vamos encontrar a Domus Ecclesiae, a chamada igreja doméstica. As comunidades se organizavam nas casas, de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade local, a realidade daquele bairro, daquela vila, daquela cidade. Não havia um modelo de comunidade primitiva. A organização era precária, as casas, segundo escavações que foram feitas, recentemente até, as casas eram adaptadas para funcionar como igreja, lembrando até mais ou menos alguma coisa da estrutura das sinagogas. Havia uma sala maior, mais ampla, com capacidade para 50, 60 pessoas. Ali era onde se realizava o culto. E havia também uma outra sala menor, para 20, 30 pessoas, reservada aos catecúmenos. Era a sala dos catecúmenos. Quem eram os catecúmenos? Eram aqueles que estavam na catequese, que estavam sendo preparados, que estavam sendo iniciados na religião cristã, na doutrina cristã. Havia também o local do batistério, um local preparado, ricamente decorado, para ali se realizar o batismo. Nós sabemos que a marca característica do judaísmo era a circuncisão. A marca, o selo do cristão é o batismo. É por meio do batismo que o cristão é enxertado, é inserido no corpo de Cristo. Corpo de Cristo, que é a igreja, que mais adiante São Paulo vai desenvolver esta doutrina do corpo místico de Cristo. O judaísmo se organizava, nós já vimos isto, sobre o templo, as sinagogas, mas também as reuniões nas casas, onde o chefe da família reunia os filhos, a família, os escravos, os vizinhos, e ali eram transmitidas as tradições judaicas de pai para filho. O cristianismo faz o mesmo. Agora, na situação em que estavam, sem o templo, expulsos das sinagogas, estava o quê? As igrejas domésticas, as Domus Ecclesiae. Lemos nas epístolas de Paulo, lemos sobre igreja doméstica. Como, por exemplo, em Romanos 16, no capítulo 3 a 5, Paulo diz assim: saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. E no versículo 5 ele diz: saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Veja, a casa desse casal, Áquila e Prisca, era uma igreja doméstica. Era uma daquelas igrejas primitivas. Não havia ministérios definidos, como também não havia hierarquia. Nas casas se rezava e se partia o pão, o que era presidido
por um apóstolo, se caso estivesse presente, ou por alguém que tinha convivido proximamente com os apóstolos, ou simplesmente pela pessoa mais velha, presente ali naquela oportunidade. Esta estrutura simples dos primeiros tempos do cristianismo permanece por longo período. E é só aos poucos que a hierarquia da igreja vai se organizando. De modo que, após o edito de Constantino, em 313, que é chamado também Edito de Tolerância, que legalizou o cristianismo, até então considerado uma religião proibida, uma religião ilegal, clandestina. E, por fim, após o Edito de Tessalônica, no ano 380, quando então o imperador Teodósio I tornou o cristianismo a igreja, a religião oficial do Império Romano. Então, somente a partir daí é que a hierarquia se organiza, se estabelece. Então, aquela estrutura da igreja doméstica vai aos poucos desaparecendo. Na atualidade, porém, em que estamos com nossas igrejas fechadas, sem a possibilidade de realizarmos cultos presenciais por conta da pandemia do coronavírus, já estamos no 2º ano, não temos dúvida que o modelo das comunidades primitivas da igreja doméstica é a solução, é a grande saída que temos para vivenciarmos a nossa fé cristã nos dias de hoje. Não precisamos fazer um lockdown da fé. É possível e é saudável que façamos das nossas casas uma verdadeira igreja e que aí nos reunamos em família para rezar, para partilhar a solidariedade, a palavra de Deus, a esperança de dias melhores que virão. Penso, meus irmãos, que aí está uma solução para esta sociedade secularizada e paganizada que vivemos, onde as mídias sociais, todas as formas, televisão, internet, Facebook, Instagram, que tem um alto poder de influenciar o pensamento social. Estas mídias invadem a nossa casa, invadem a sua casa, invadem a sua vida, invadem a sua família, semeando discórdia, divisão, polarização de tudo, semeando a dúvida, a desconfiança, a incerteza, a tolerância, a insegurança. Basta olharmos para a realidade da pandemia, sobre a necessidade do fechamento do comércio, da economia, o distanciamento social, o uso de máscaras, a eficácia das vacinas. Não há consenso das informações, não há consenso da ciência. Cada dia vem um com uma teoria nova, com uma coisa diferente, com uma tese diferente. A cada dia a imprensa traz uma opinião divergente, que semeia dúvida, incerteza, desânimo, descrença total. Vivemos a era do medo, onde tudo é relativo,
tudo é tolerado, tudo é permitido. É isto que a mídia quer implantar no mundo de hoje. Quer implantar na sociedade, na sua cabeça, na sua família, na sua vida. Uma ideologia do quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou. E isto, meus amigos, é um grande equívoco que leva o homem ao pecado, à infelicidade e à morte. Portanto, quero lançar aqui um desafio e uma proposta concreta, que é de retornarmos ao modelo da igreja primitiva, da Domus Ecclesiae. Por que não implantarmos igrejas domésticas, comunidades familiares, como faziam os primeiros cristãos no tempo primitivo? Como faz falta o encontro de família para rezar, para louvar, bendizer, para agradecer a Deus, para partir o pão. Sabemos que na sua simplicidade, a igreja primitiva foi capaz de vencer as perseguições do Império Romano. Uma superpotência da época, que perseguiu e matou tantos cristãos. Onde está o Império Romano? Foi derrotado. E onde está a igreja? Permanece, perseguida, odiada, sofrida. Mas a igreja de Cristo, o cristianismo, tem 20 séculos de existência. É um milagre permanente. Era para ter acabado. Era para não existir diante de tanta perseguição. Porém, floresceu dentro da sede do poder romano, dentro de Roma, a capital do mundo que se chamava. Então, meus irmãos, finalizando, diante do desafio da pandemia, da secularização, das mídias sociais, chegou a hora de darmos uma resposta concreta, coerente e firme, de darmos um basta a esta invasão da nossa vida, da nossa casa, dos nossos valores, da nossa família. Vamos, a partir de hoje, transformar esta nossa difícil realidade, restabelecendo com urgência a comunidade familiar chamada igreja doméstica. Eu os conclamo a isto, a formarmos igrejas domésticas. Façamos da nossa casa uma autêntica igreja. Edifiquemos um altar para diante dele dobrarmos os nossos joelhos todos os dias, para louvarmos e render graças a Deus, para professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Faça esta experiência e eu lhes garanto, com certeza absoluta, os poderes do mal jamais prevalecerão contra essa santa igreja. Deus nos livre de todo mal e nos guarde em seu amor.